Obrigada por todas as informações. Começando então com o Marcelo Bazzege, mas Rafael Toloi já está com quantos anos, Bazzege? É um jogador de 34 anos, disputou as últimas 10 temporadas da carreira pela Atalanta da Itália, foi lá que ele acabou se naturalizando italiano, chegou à seleção, ganhou a Eurocopa com a seleção italiana e agora volta ao Brasil. Ele tinha propostas de outros clubes brasileiros, propostas do mundo árabe também, mas acabou decidindo voltar para o clube que ele jogava, né? O último clube que ele defendeu aqui no Brasil antes de trilhar a jornada dele pela Itália. Eu acho que com a contratação do Rafael Toloi, para mim está muito óbvio que esse esquema com 3 zagueiros não vai ser mudado. Mas pode ser que algum adversário tenha características que o São Paulo possa jogar com uma linha de 4. Eu não vejo assim. O São Paulo já tem 4 zagueiros experientes, traz um 5º zagueiro experiente. Então, de fato, é um esquema com 3 zagueiros, porque, de fato, para quem joga com 3 zagueiros, ter 4 opções só é pouco, né? Agora, com 5 zagueiros, o São Paulo pode ir com esse esquema até o fim da temporada. É um esquema que agrada muito não só o Crespo, mas também o Muricy Ramalho, que se consagrou no São Paulo atuando com 3 zagueiros. Agora, muita gente tem dúvida sobre o real estado do Toloi, né? Um jogador de 34 anos, será que ainda dá um caldo? Será que não dá? Será que ainda tem bola para jogar? Eu acho que é um jogador tecnicamente diferenciado, deve vir para ser titular, mas vai demorar para estrear, aliás, reestrear pelo São Paulo, porque não joga desde maio, então precisa se recondicionar fisicamente. Então o planejamento provavelmente vai ser contar com ele a partir das quartas de final da Libertadores, porque nas oitavas ele, mesmo se tivesse bem fisicamente, não poderia jogar. O São Paulo só poderá fazer mudanças na lista de inscritos na próxima fase. Mas é isso. Eu penso assim que o Toloi, você já fez um raio-x muito bem feito, por sinal, sobre a carreira do Toloi, é que ele não se enquadre naquela questão de jogador que chega e não consiga desempenhar dentro do que é o calendário do futebol brasileiro. Essa é a grande ressalva. Sim. Né? Porque o São Paulo trouxe aí o Oscar, o Lucas, são bons jogadores, a gente sabe, mas a gente sabe também como é a temporada brasileira. E para você ter um jogador que não vai custar barato ao São Paulo, que também tem problemas financeiros, precisa saber se ele vem e vai poder entregar em relação a acompanhar o ritmo do futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande dúvida. Que ele tem qualidade para jogar no futebol brasileiro? Tem, pela experiência e pelo nível do futebol que é praticado hoje aqui. É aguardar, mas espero que venha e possa ficar à disposição na maioria dos jogos. Porque para você ter um jogador, joga uma, descansa 3, 4, não vai resolver o problema do São Paulo. Jogador, nota? 6,8. E aí, Bazzege? Como zagueiro, 7,5. Não sei. Não gosto. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. No banner para vocês com o Banco da Icoval. É 50 milhões de reais, então, né, para vocês aqui conferirem. Eu achei que tinha na arte, a gente está sem a arte do empréstimo aqui, vou tentar caçar depois. Mas empréstimo, então, junto ao Banco da Icoval, será votado no Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube. E a gente tem algumas versões que a gente vai passar também em cima do fato, mas o São Paulo, então, tem o seu FDIC, né, o seu Fundo de Investimento em Direito Creditório, tem isso já, cara, firmado, e vai para votação. Vou até pegar a data aqui com maior exatidão, pessoal, para passar para vocês, porque acho que esse tipo de informação vale a gente passar completa e fechou todas as abas aqui, então, assim, deu uma baita confusão. Mas no dia 18 vai para votação no Conselho do São Paulo, esse valor aí, então, e é mais um empréstimo bancário. O Júlio Casares deu uma entrevista ao portal The Football, onde ele explicou, né, esse empréstimo bancário. A gente vai colocar na tela também as aspas dele, mas ele garante, pelo menos nessa entrevista, que esse empréstimo está já norteado em cima do FDIC, né? Então, ele falou, né, que esse empréstimo já está de acordo e fala, né, que
em cima do FIDIC, ainda está previsto um aporte de 200 milhões de reais em empréstimo bancário, caso o São Paulo necessite, né? Então ele trouxe essas aspas e disse que está dentro do plano financeiro já do clube esse novo empréstimo. É mais uma dívida que o São Paulo vai tendo que acumular, né? Para ter fluxo de caixa, para pagar ali dívida de curto prazo, mas é difícil, né? É uma situação difícil. O Júlio diz que está dentro do FIDIC, mas eu entendo também quem não coloca tanta expectativa no que é dito e no que será apresentado ao final do ano, Raí. Isso aí a gente vai ter que aguardar para ver, né, Gabi? Quando sair lá o balanço, enfim, essas questões aí, entender qual o impacto financeiro de tudo isso aí nesse futuro próximo, né? Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas, não sou um especialista na área de finanças, nem de balancete de clubes, então sempre espero sair aí os balanços e procuro ler os especialistas no assunto, né? O Capello, o César Grafietti, eles sempre resumem ali aquele volume grande de páginas e números, enfim, para as pessoas que não são especialistas poderem entender. Então daqui a um tempinho a gente vai ter uma noção aí se algo andou, se essas vendas e esse cinto apertado, porque o cinto foi apertado esse ano, não dá para dizer que não. O clube não contratou, tem lacunas importantes dentro do seu elenco, né? Então eu acho que algo está sendo feito. Qual o impacto que isso que está sendo feito vai ter, aí a gente só vai saber quando sair o balanço. Exato, tá aí o novo empréstimo, então, do São Paulo, que deve ser votado, deve ser aprovado. Tudo é aprovado no Conselho do São Paulo, né? Nunca foi vetado nada no Conselho, então não vai ser dessa vez, né, Raí? É um pouco daquela coisa, né? O Conselho tá muito na mão também do Júlio, né? Tem muitos ali apoiadores da chapa Casares, né? Não da chapa Casares, mas talvez da figura Casares. Tem chapas que são divididas aí dentro da própria situação do São Paulo, mas ele é um cara que tem muito apoio e tudo que ele falar praticamente passa, né? A gente sabe também que tem um pouco da coisa do grupo político forçar às vezes, né? Então, eu sei de muito conselheiro, eu posso falar isso com muita tranquilidade. Pô, tem muito conselheiro que nem sabe o que tá votando. O cara só fala, e aí, qual que é a ordem? Sim, vai lá, sim. Acho que foi o próprio, enfim, Rodrigo Bueno, né, que falou que tem muito zumbi no Conselho do São Paulo. Que é, assim, mais ou menos isso mesmo, né? O pessoal praticamente só vai para um lado, segue o outro. Tem um pouco disso aí nessa forma. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Eu acho que ganha. Ó, o Thiago Marques aqui dizendo, olha, o Atlético Nacional tá muito mais descansado. Poupou todo mundo. Sim, poupou todo mundo. Teve jogo na sexta. Poupou. Né? Além dos caras ser bons fisicamente, os caras vão estar inteiros, Marcão. Então o empate já estaria ótimo. Mas aí tá sem ritmo de jogo também, irmão. Vamos ver o meio copo vazio dos caras. Vamos lá. Tem um super... o Sport? Eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo. Gol do Rodriguinho. E aí, Marcão? Everton Felipe ainda tá no esporte? Isso me preocupa. Mas tá o Lucas Lima. Mas não importa. São Paulo vence lá, Sombra 1-0. 1-0. Eu vou de empate 1-1. 1-1, né? Mas se você empatar, Sombra, depende do contexto, eu vou ficar bravo, viu? Mas eu iria com time alternativo, totalmente alternativo. Sim, você já tá pensando no Yang no gol. Yang no gol. Porque terça que vem tem Libertadores, cara. E a depender do resultado, é aquele negócio. É difícil da gente falar o quanto vai ser o jogo de sábado sem saber o resultado do jogo de terça. Não, é jogo que tem que pôr o Luan, tem que pôr o Pablo Maia, pôr o Patrick. O Tapia. Tem que jogar o Tapia. Dineno. Dineno não joga. O Dineno não joga mais. Cadê o Dineno? Então. Dineno já deu pra ver que é só na hora do desespero, sabe? Aquele chuveirão. Chuveiro na área, não é? É mesmo. Último superchat do Vitor Hugo, boa noite. Marcão, Perrone, Sombra, sair com uma vantagem amanhã, avante meu tricolor, São Paulo 1-0. Olha, Vitor, se sair, cara, eu pego o teu superchat e a gente deixa aqui, ó, estampado no próximo programa. Pra todo mundo ver. Tomara que você esteja certo. E pra contrariar o Sombra, tem mais um superchat aí. Tem aqui o Will Tricolor, Sombra. Meu muso pequeno pônei. Marcão DST. Acho que ele escreveu errado. Né? Esse aí deve estar ainda tá sofrendo as consequências do fim de semana, não tá, Marcão? Certeza. Will Tricolor. Tá no brilho ainda. A outra movimentação do mercado, no mercado do São Paulo, é com relação a Mailton. Mailton é o novo nome da vez do São Paulo. E o que está rolando, Gabi? Qual que é a situação desse momento? Está próximo, não está próximo? O que você pode dizer sobre Mailton?
É isso, Vitor Boni. Postei até mais cedo via Twitter, né? E quis entrar na live para falar especificamente dessa situação. Tá muito próximo de ser jogador do São Paulo, o Mailton, tá? O São Paulo acertou base salarial com o jogador da Chapecoense, né? Então já tem tudo certo com o staff do Mailton e aguarda agora uma resposta formal do Metalist. Ele tá por empréstimo para a Chape, mas a Chape não tem nenhuma cláusula protetora nesse contrato. Então, assim, acertou com o São Paulo, acertou com o clube ucraniano, tchau, né? Ele não tem que acertar com a Chape em paralelo, né? Então, isso deve acontecer já nas próximas horas, quem sabe hoje. E aí eu fui buscar maiores detalhes, né? O papo começou há cerca de 15 dias, mais ou menos, que foi feita essa oferta do São Paulo ao clube ucraniano, né? Vai começar uma obra aqui, talvez agora entre um pouco no áudio, tá? Uma obra aqui, enfim, perto de casa. Mas, então foi feita essa oferta. Acho que esse microfone isola o som, tomara. Mas foi feita, então, essa oferta. E aí, cara, demoraram muito para responder. Demoraram um papo de 6, 7 dias para responder o São Paulo. E aí o São Paulo entendeu que esfriou, né? Foi atrás aí de outras possibilidades, mas aí voltou a carga pelo Mailton, porque anteontem, veio uma resposta positiva para fazer o negócio com os moldes que quer o São Paulo, e aí eles colocaram na jogada de um empresário brasileiro também, que vai fazer essa ponte mais direta, que ele tem uma abertura legal no Metalist, por parte do staff do Mailton, tudo certo, e aí o São Paulo formalizou uma nova oferta ao clube ucraniano, que foi dado um aceite informal, ainda falta formalizar por e-mail esse ok, que aí sim o São Paulo prepara o transfer, manda o documento, e aí pode ser que ele assine com o São Paulo ainda hoje, então essa possibilidade forte do Mailton, né? Tem jogo da Chape domingo, pode ser que ele já nem vá para essa partida. Avançou bastante esse negócio, então, entre São Paulo, o clube ucraniano e o próprio lateral Mailton. Ele é um jogador que é visto como um grande assim, destaque da Chapecoense, joga nesse esquema 3 zagueiros como um ala, não é um cara defensivo, é um cara mais ofensivo, e é visto pelo São Paulo como esse complemento, né? Tem o Cedric Soares, que é um cara mais de marcação, e tem Mailton agora, que é quase como, e aí eu vou usar esse exemplo, que é ruim, né? Porque eu sei que a história recente não é boa, mas é quase como o Igor Vinícius, né? Ele é um cara que faz o corredor, parte para cima, joga como esse ala, talvez um pouco mais ofensivo até que o Igor Vinícius, mas é um jogador que pode trazer essa característica nova para o São Paulo. Tem aí 6 gols e 3 assistências na Série B. A gente teve um vídeo aqui com o Rangel, setorista da Chape, ontem, que entrou no Papo com o Sá para falar um pouco disso, mas teve esse avanço, então, essa manhã pelo Mailton. Tudo certo, ele e São Paulo, falta apenas a parte formal do clube ucraniano. E, cara, esse Metalist é um time bem esquisito, né, Vitor Boni? Eu tava até vendo algumas matérias aqui. É um time que já deixou de existir em 2015 por dívida trabalhista. É um time que deve 3 times na FIFA, né? Então tá com um transfer ban praticamente há uma temporada e meia. Entre eles o papo do Paulo Boia, né, que tem uma dívida também pendente aí com o São Paulo de 600 mil euros praticamente. E eles não pagam ninguém praticamente. Mas aí o São Paulo vai envolver essa dívida do Paulo Boia para aí também poder tirar os caras lá do transfer ban, e seria esse molde de negócio, né? Eles pediram inicialmente 1 milhão de euros e aí agora tem essa possibilidade. Envolve Paulinho Boia, vem por empréstimo, opção de compra, e aí pode ser adquirido pelo São Paulo ao final do empréstimo. É quase um Corinthians da Ucrânia, né? Praticamente, né? Mas é algo que, assim, deram então esse aval, né, para o São Paulo mandar essa oferta, deram um sinal positivo, mas, cara, até formalizar, por ser um time enrolado, como a gente está falando, né, até mandar aquele e-mail dando aquele ok, aí tem chão ainda para esse negócio, entendeu? Mas o São Paulo está bastante confiante, e o staff e o entorno, né, o staff, mas o entorno, principalmente do Mailton, tá muito animado com essa possibilidade, né? O cara tá na Chapecoense, time de Série B, de repente vem o São Paulo, Copa Libertadores, aquela história toda, né? Time de Série A, é um salto na carreira, sem dúvidas. Então, assim, com ele já tá tudo certo. Falta só a parte do clube ucraniano mesmo, que a gente espera que saia hoje. Importante informação do Gabriel Sá, que situação do possante Metalist da Ucrânia. Esperamos que dê tudo certo. Eu acho um bom reforço, JP, numa posição que o São Paulo precisa. Tem o Cedric como titular absoluto, que a gente pode dizer que não tem uma sombra nesse momento, né? O Mike começou a ganhar oportunidades, mas dá para ver que ele ainda está bastante cru, bastante nervoso. Claro que precisa ainda ganhar mais minutos para passar isso, ele adquirir essa experiência, esse ritmo de um time profissional, mas é importante ter alguém também para fazer a sombra já agora,
para o Cédric, né, que está num nível cada vez menos animador, podemos dizer assim, nessas últimas partidas, ainda mais em termos ofensivos, e se tiver alguém ali para disputar a posição com ele, quem sabe o próprio Cédric não cresça, se perder a posição, vai ter que ter aquele gás, aquela fome para recuperar a vaga no time titular. Então acho que é importante o São Paulo contratar alguém para essa posição, e eu acho, pessoalmente, o Mailton um bom reforço, JP. O que você pensa? É um mapeamento interessante do São Paulo. Eu que sempre critico aqui, às vezes, a falta de criatividade, a falta de mapeamento do mercado que o São Paulo não anda fazendo. De fato, o Mailton é um mapeamento interessante. Parabéns para quem mapeou aí, o scout, diretoria, enfim, porque realmente é uma opção que parece ser bem interessante, viu, Boni? Porque vem fazendo uma boa Série B. Claro que a Série A, Libertadores, enfim, é um nível diferente, mas, ainda assim, eu acho interessante trazer esse tipo de jogador. O São Paulo sempre montou bons times, com jogadores vindo de equipes menores, jogadores que não são estrelas, né? De repente vem de um clube europeu, vem de um clube grande da Série A. Às vezes o São Paulo trazia, né? E montou assim o seu elenco tricampeão da Libertadores e tricampeão do mundo, com muitos jogadores vindo do Goiás, por exemplo, jogador vindo do São Caetano. Então, jogadores que vinham de times de menor expressão e se destacavam bastante, porque nem todo jogador bom sai de time bom. Então isso a gente também tem que entender. O futebol mudou, a realidade mudou, mas isso nunca vai mudar. Tem muito jogador bom que sai de time menor, que sai de uma Série B, que sai de um estadual, enfim. Então o Mailton é um jogador interessante, até porque joga nesse esquema que o Crespo utiliza. Ele vem atuando como ala num esquema com 3 zagueiros na Chapecoense, faz gol, dá assistência, é um cara que tem uma chegada muito forte ao ataque, jogador forte fisicamente. E também a Chapecoense faz uma boa Série B, né? Não é que a Chapecoense tá em meio de tabela, que a Chapecoense tá brigando para não cair. Não, a Chapecoense briga diretamente pelo acesso. A Série B hoje tem a Chapecoense como 4º colocado, né, com muitas condições de conseguir o acesso à Série A, e o Mailton é uma das principais peças desse time. Então é interessante o São Paulo fazer esse movimento, e aí eu vejo muita gente falando, mas aí vai tirar o espaço do Mike. Cara, eu acho que o Mike tá em desenvolvimento, porque, por exemplo, ele fez um bom jogo contra o Vitória, mais contra o Atlético Paranaense, que foi a estreia dele, ele já entrou um pouquinho mais nervoso, e aí tem essa preocupação, por exemplo, na terça-feira, cara, pra mim o Cédric Soares não deveria ser titular, só que aí você vai colocar o Mike na fogueira, é muito arriscado queimar o garoto. Então você precisa sim ter essa opção. Por exemplo, o Mailton seria talvez o jogador para jogar na terça-feira se tivesse vindo antes. Então, acho que o São Paulo precisa sim desse jogador. Acho que é interessante o São Paulo ter uma opção em relação ao Cédric Soares, que não faz uma boa temporada, não tem feito bons jogos. Acho que a concorrência também ela é importante para o jogador que às vezes não está muito bem no time titular, mas ele tem o crescimento, porque no futebol é muito importante você ter concorrência, cara. Não é saudável você ter muitos jogadores para a mesma posição, por exemplo, você ter 4, 5 jogadores que podem fazer a mesma função, mas não dá para ter um cara só para a função, com o menino da base apenas sendo a sombra, geralmente. Dependendo da função que o cara faz, não dá para o menino da base apenas ser a opção, porque ele sabe, cara, na cabeça dele, o Cédric sabe que ele vai ser titular, independente do jogo que ele fez na terça-feira, ele vai ser titular no jogo da volta da Libertadores, porque o Crespo não vai queimar o Mike. Então, se ele tivesse talvez uma sombra, ele estaria fazendo jogos melhores, teria atuações melhores. Então, é importante o São Paulo também trazer esse jogador para desenvolver e também fazer a sombra para o Cédric. É isso, São Paulo e Mailton, tudo certo. Já tem ali acordo salarial, acordo de, tempo também, né, que ele vai ficar, que vai ser empréstimo de uma temporada, tudo certo. Isso também, a utilização dele, já tem aval do Crespo, que é o mais importante também. Não foi indicado pelo Crespo, partiu do São Paulo, da direção do São Paulo, mas tem aí esse ok do técnico do São Paulo. E teve esse ok também informal da equipe do Metalist, né, que seria tirar do transfer ban eles pela dívida do Paulo Boia, né? Então vão tirar esse processo na FIFA e aí inclui isso dentro dessa opção de compra para poder funcionar esse negócio, mas estão esperando formalizar por e-mail. Falta chegar aquele e-mail, ok, e um joinha. Falta isso, né? E aí sim o São Paulo consegue fazer o transfer, formalizar, mandar para eles assinarem, aí o Mailton assina e fica tudo certo. Falta isso nesse momento. Ô, Arnaldo, aqui o São Paulo tá com apenas 16%. Mas ontem eu ouvi um grande amigo meu falando, e ele falou a seguinte frase: não pensa que vai ser mole o jogo de volta, não. Mole não vai, não. O São Paulo vai ter que capinar sentado. Vocês adivinham quem foi que falou isso pra mim, aí eu fiquei um pouco assustado depois que ele falou, porque o cara entende de futebol.
Mas não entende de capinagem. Aí, Capinar sentado eu nunca vi. E para isso, além disso, tem esse jogo que vai ser difícil, tem o esporte no fim de semana, o que fazer, vai com time Aliás, reserva. só me define, é quem? carpir, né? Ou não capinagem, né? Como? Eu falei carpinagem, eu não invisto. Eu acho que é carpir. Capinar sentado. Na carpinagem é o técnico, não é? E o Tolói aí tá chegando, mais um veterano, né? Que beleza. Opa, é o Zizinho de novo. Gerson. Putz, eu achei que você fosse perguntar da força do São Paulo no STJD, que nunca houve, né? Para unir nunca houve, né? O STJD não tem credibilidade alguma, né? Ou da tentativa do São Paulo pagar os clubes, né? Tentar acertar suas coisas, pagar suas dívidas. Não, mas vamos pro campo que é mais fácil explicar o São Paulo atual, ou menos difícil. O São Paulo, na verdade, Tironi, é um time pior do que o Atlético Nacional hoje. E acho que isso ficou claro no jogo da ida, né? Coletivamente, fisicamente, né? Então, escapar da derrota em Medellín não significa garantir a vaga, né? E vamos lembrar que o jogo de Medellín teve algumas aquele jogo do Nilton Santos contra o Botafogo ano passado, em que o São Paulo escapou da derrota com 0-0 e depois, na partida da volta do Morumbi, empatou de novo e perdeu nos pênaltis do Botafogo, né? Então, escapar lá do Nilton Santos da derrota não significou a classificação, assim como não significa agora. Tem uma diferença em relação ao ano passado, do São Paulo na Libertadores. O time é bem mais fraco. Tem muito menos opção hoje o Crespo do que tinha o Zubeldia na temporada anterior, porque o São Paulo é aquele time que acaba de negociar, ou sei lá, ou tirar da sua folha de pagamento o 25º jogador nessa temporada, que é o Lucas Ferreira, que, aliás, era titular na fase de grupos da Libertadores, né? Aí você tem os lesionados, os suspensos, então o time de São Paulo é meio um catado, né? É o que sobrou. E aí, para colocar um pouco mais de pimenta nessa conversa, tem um jogo nesse final de semana pelo Brasileiro que o São Paulo talvez não gostaria de jogar, né? Um jogo contra o Sport no Recife. E é o que fazer se você não tem elenco para colocar uma equipe reserva, né? Você teria que recorrer à base, jogadores que nunca atuaram com o Crespo. Então esse é um dilema para a partida contra o Sport, porque se o São Paulo não estiver literalmente inteiro na terça-feira, e eu vou falar fisicamente, porque o time do Nacional fisicamente é um colosso, o São Paulo não vai passar, né? Mesmo com o Morumbi cheio, mesmo com o apoio da torcida, e aí tem que entrar um componente que o Trajano falou no início em relação ao São Paulo. Os benditos ou malditos pênaltis. Pênaltis no mata-mata, eles são comuns, né? Disputas e marcação de pênalti, sobretudo para times da casa, né? A gente sabe como é que funciona a situação, né? Pode ter pênalti a favor do São Paulo durante o jogo, né? Como teve contra o Botafogo, lembra ano passado? Teve o pênalti que o Lucas chutou fora, né? Durante o jogo. E depois teve a disputa de pênaltis, que é uma possibilidade grande para terça-feira. E se o Rafael mostrou que pode pegar um ou outro, o São Paulo, convenhamos, não tem mostrado muita precisão ter pênaltis. Tanto com o jogo em andamento, quanto na disputa, né? E acho que essa deve ser uma das preocupações do Crespo para terça-feira. Se for para pênaltis, quem bate, né? E essa é uma grande possibilidade num confronto que está aberto e que o São Paulo não é superior ao seu adversário. Pelo contrário, não é superior nem tecnicamente e muito menos fisicamente. As perguntas para o Arnaldo. Diga. Tem uma máxima no futebol. No futebol tem algumas máximas que se arrastam pelos tempos afora. Por exemplo, desgraçado é o goleiro, até onde pisa não nasce grama. Frase atribuída ao saudoso amigo Dom José Cavaca. Mas tem uma outra que fala que pênalti é tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. No caso do São Paulo, seria uma desgraça. Imagina. No caso do São Paulo, seria uma desgraça. É melhor não. Pênalti, oferecimento. Não, lembra disso? Nossa, a outra coisa que eu queria perguntar para o Arnaldo, aí eu não perguntei, acabei dizendo. Você já viu coisa parecida que aconteceu? Lembra de um jogo
com acontecimentos semelhantes, parecidos com o que aconteceu com São Paulo. O sujeito perder 2 pênaltis, bolas na trave, sei lá o que, pé. Você lembra de algum jogo assim? Raí. Não, mas não teve igual, trave, assim. Não, mas o Juca comparou a final contra o Liverpool, né? Que o Liverpool massacrou, teve gols em 2005, há 20 anos, né? Teve gols anulados milimetricamente pelo bandeirinha, tal. Aquele jogo o São Paulo jogou mais do que jogou em Medellín, cara. Foi menos, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo foi... Agora, outras memórias, Trajano, envolvendo o São Paulo. Eu já vi 2 dos grandes ídolos são paulinos perderem 2 pênaltis no mesmo jogo. O Careca contra o Grêmio, o Juca vai lembrar, e o Raí contra o Corinthians, o Juca jamais vai esquecer. Né, defendendo o Dida. Nem lembro bem. Como Dida é que pegou foi? 2 pênaltis. Foi a que altura do jogo? Não me lembro bem. Refresca a memória. Refresca a minha memória. Como é o nome do atacante que perdeu 2 pênaltis? Cordona. Ele tem alguma coisa. Você lembrou do Raí? Ele e o Raí tem alguma coisa a ver. Um teve filho com 11 anos e o Raí teve filho com 16. 16, exatamente. Com 11, olha... Com 11 é complicado, hein? Facebook, eu acho, viu? Nossa Senhora. Você acha que o buraco é assim mesmo, embaixo? Não, eu já disse pra você, eu falei, eu acho que o São Paulo vai ganhar. O Atlético Nacional não fez nada fora de casa nessa Libertadores. Isso é verdade. É um time que oferece alguns riscos, sim, mas fora de casa nessa Libertadores não fez nada. Perdeu o seu atacante lá pro Atlético Paranaense. E eu acho que o São Paulo, empurrado pela torcida, vai vencer... Nos pênaltis. Não, 2-0. Eu já falei, mantenho o palpite, falei, acho que foi na quarta, né, que a gente fez o News aqui. Sim. Falei 2-0. 2-0, eu acho que o São Paulo, sim, é verdade. A gente poderia estar aqui discutindo um 4-0. Não seria nada anormal se a gente falasse que o jogo terminou 4-0. 2 pênaltis e 2 bolas na trave. De novo, não foi nem aquela trave que bate e vai para fora, é aquela trave da parte de dentro. Eu tô em guerra com os estatísticos desde quarta-feira. Assustador. Mas, para mim, o São Paulo tem capacidade de passar pelo Atlético Nacional. Anotem, 2-0. Essa sua guerra, âncora, eu mantenho há anos. Não é? É um absurdo não considerar a bola na trave como chute no gol. É chute na trave. Por que batendo na trave é considerado para fora e não para dentro? Como diz a letra do Ebert. Bola na trave. Bola na trave não altera o placar. Então, o peteleco na mão do goleiro, que é considerado como finalização, também é muito menos perigoso. É um absurdo. Isso Ô, Mauro, esse time aí não é tão simples, né? Fala, Vocês não falaram do Tolói. Vamos falar também. É isso que eu ia falar com o Mauro. O time, o Atlético não é fácil. E aí aqueles sinais de um lado para o outro. Aí o São Paulo, não pode gastar, vende todo mundo, agora contrata o Tolói, que vamos combinar, não deve ser um salário tão barato. Estamos falando de um jogador veterano, mas que jogava na Itália. Ainda se fosse o Nenê, né? Visando o próximo confronto do São Paulo pela Copa Libertadores, o técnico Hernan Crespo tem um jogo importante hoje à noite válido pelo Brasileirão. Sendo assim, o treinador vai utilizar uma nova escalação no tricolor para dar descanso aos titulares. De acordo com as informações do GE, o time principal do tricolor terá descanso de alguns atletas e novos nomes devem surgir ao time. As principais novidades da equipe devem ser apresentadas no gol, na defesa e até mesmo no setor de criação da equipe. Os zagueiros Igão e Isaac, o lateral esquerdo Nicolas e o meia Pedro Ferreira do Sub-20, participaram da sessão de treinamento junto com os demais jogadores do elenco. Sendo assim, Crespo deve escalar a seguinte equipe: Yang, Sabino, Ferraresi, Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Negruxi, Alisson, Ferreirinha, Lucas Moura e André Silva. E aí, torcedor? Deixe nos comentários o seu palpite para a partida de hoje à noite entre São Paulo e Sport. O meu é 2-1 para o tricolor. E comente também do que você achou da contratação já dada como certa de Mailton. E não se esqueça de clicar no link abaixo da descrição e adquirir o e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais, e conheça tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais revelados pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo tricolor. Não perca essa oportunidade única. Clique agora no link da descrição abaixo e aproveite essa super oferta e faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.